7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle. Olá pessoal, meu nome é Leandro Nóbrega, sejam muito bem-vindos a mais um Open Talks. Caso você não tenha visto os outros, por favor, assista lá. Temos entrevista com João Silva, com Bruno Diniz, Bruno Loyola, Ingrid, dentre outros, muito legal. E a gente tenta fazer aqui, diversificar bastante as entrevistas com o pessoal de fintechs, com o pessoal da regulação, como o Diogo Silva, do Banco Central do Brasil. Enfim, e hoje também a gente trouxe aqui um colega, um convidado especial, o Bernardo Arnault. Ele com mais de 20 anos de experiência, hoje vive lá na Viena, na Áustria. Ele é CTO do Seu Gestor, fundador da StarkSat e CEO da Unigiri. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui. E dessa vez a gente conseguiu, né? A gente tinha tentado aí umas 2 vezes, mas as agendas estão corridas. Estão, mas assim, eu entendo perfeitamente. Tanto do seu lado, eu também aqui estou na correria. Eu peço até desculpas que a gente remarcou várias vezes esse bate-papo, mas vai ser legal, vai valer a pena. Não tem problema. Antes de começar, prazer estar aqui. Vou até falar aqui para o pessoal, agradecer nosso parceiro, a Fintech School. Caso você queira também ajudar a ser um parceiro aqui conosco, entre em contato com a comunidade Open Finance Brasil. E quem puder, curta, compartilhe. É isso que vai ajudar a gente a continuar produzindo aqui esse conteúdo bacana e de graça para vocês. Então, obrigado, Bernardo, por estar aqui presente hoje. Eu quero até falar aqui Vou falar com o pessoal do que a gente estava conversando de antes, que eu achei muito interessante e aqui não foi abordado ainda, sobre a indústria de agronegócio e das oportunidades envolvidas. Eu vi que, segundo a pesquisa da CNA, o agronegócio cresceu 3,8% até 2019, representa 21% do PIB brasileiro, e também as startups, as agrotechs aqui no Brasil, hoje já possuem aproximadamente 300 startups relacionadas ao agronegócio. É algo que vem crescendo bastante desde 2017. E eu queria saber de você, que tem experiência no assunto aí com a StarkSat, que vive isso. O que você acha das oportunidades envolvidas? A gente que vive aqui no Brasil, você está aí na Áustria, né? Mas a gente que está aqui no Brasil, quais as oportunidades envolvidas dentro da indústria de agronegócio, as agrotechs também, a tecnologia envolvida ao agronegócio? E também, assim, como você enxerga tudo isso e como vocês participam dentro desse cenário na indústria de agronegócio com a StarkSat? As perguntas são várias perguntas numa só, né? É um presente que você me dá aqui na primeira participação. Na verdade, o que sempre interessou tanto a StarkSat quanto o Seu Gestor e a Unigiri são essas interseções de indústrias, né, de segmentos de negócios diferentes. Então, quando você tem quando a gente fez a StarkSat, existia ainda um déficit muito grande de soluções de monitoramento de lavoura, de saúde de lavoura no Brasil. E nós fomos nós não fomos um dos primeiros, mas no Brasil a gente começou a operar em 2018, apesar de aqui fora a gente já ter uma solução desde 2017 pronta e operando, mas no Brasil a partir de 2018. E muito do que existe de fintech hoje aqui fora é relacionado ao agro, inclusive em termos de predição de produtividade, estimativa de gastos com defensivos agrícolas e com fertilizantes, otimização de receituário de fertilizantes com matriz climática, e a gente tenta popularizar isso tudo nos nossos sistemas, né? Para você ter uma ideia, a parte de Open Banking, mesmo em países que não têm ainda regulação de Open Banking, como por exemplo o Quênia, mas eles são bem avançados em mobile money, eles acabam tendo uma interseção bem interessante, porque nesses países, principalmente na África e na América Central, você tem exemplos de seguradoras que
elas fazem o pagamento do prêmio do seguro automatizado a partir de alguns gatilhos, como, por exemplo, choveu demais num dia antes do desenvolvimento da fase X da lavoura, por exemplo, de cana-de-açúcar, ou de mamão papaya, ou de milho. E o agricultor, que geralmente é um agricultor não tão grande como no Brasil, né, um agricultor com uma propriedade menor, com recursos mais limitados, ele acaba tendo menos trabalho ao ter automatizado essa requisição do seguro pagar esses danos que, porventura, possam ter sido causados quando, por exemplo, a chuva passou de tantos milímetros lá num determinado dia, né? A gente vê algumas outras interseções no varejo, por exemplo, inclusive já tem alguns exemplos no Brasil de outras empresas, que fazem esse gatilho também, ou seja, esse seguro por index, né, ou por índice, para lojas, por exemplo, né, para varejo. Então, se por acaso você tem lá um faturamento X por dia, né, e na sexta-feira aconteceu uma enchente na cidade de São Paulo, por exemplo, ou Belo Horizonte, ou Rio, e isso foi noticiado, isso é factual, ou seja, e o teu point of sale, né, o seu PDV, vai acabar registrando menos vendas ali naquele dia. Acaba que, pelo mesmo gatilho, como se fosse a chuva, né, ou seja, menor faturamento, você acaba tendo um seguro que protege o varejista, e isso, se não me engano, começou esse ano, pelo menos com as empresas que eu conheço, né? Isso é interessante no Brasil também e vai virar uma tendência nos próximos 5 anos. Cara, muito legal. Bacana que o que você falou aí envolve IoT, né, internet das coisas, porque detecta a quantidade de chuva dentro de uma determinada região, se comunica com outro sistema, que seria o da seguradora, para indicar já o acionamento de forma proativa, né? Você tem as duas partes, né? Você tem, por exemplo, o satélite, ele te dá uma ideia de realmente o que está acontecendo, independente do fazendeiro deixar ou não deixar você entrar na fazenda dele, porque com o Covid está tendo, né, vários impedimentos aí, até de equipes comerciais de não poderem entrar nas fazendas, por medo da contaminação. E, por outro lado, por exemplo, no varejo você tem ERPs e Business Finance Management como plataformas que eles ajudam as companhias de crédito, as companhias de seguradoras e as que emprestam para as PME. Eles ajudam tanto na pré-aprovação, né, do crédito, quanto depois na auditoria de como aquele dinheiro está sendo gasto, né? Isso vai tanto do crédito rural, e o Banco do Brasil, onde você trabalha, tem um setor muito forte nesse tipo de tecnologia, quanto no varejo normal da padaria da esquina. Então, esses sistemas estão revolucionando toda essa parte de predição de fluxo de caixa, que é o que você precisa na educação financeira e na inclusão financeira, para evitar, né, catástrofes ainda maiores do que todo esse fechamento e quebradeira de empresas que a gente vê aí ciclicamente no Brasil por N razões, né? Não só na pandemia, mas em outros tempos também. Muito legal. Eu não tinha, antes da nossa conversa aqui, anterior aqui à entrevista, eu ainda não tinha vislumbrado essas oportunidades envolvidas no agronegócio. Até deixa aqui a pergunta para o pessoal que está ouvindo a gente, se você já está atuando dentro da agrotech, se vocês estão aproveitando as oportunidades envolvidas ao agronegócio aqui no Brasil, porque é uma área que movimenta muito dinheiro aqui, né? Ou seja, é uma área com muitas oportunidades que dá para a gente investir. E se você que estiver ouvindo estiver trabalhando em uma agrotech ou estiver criando alguma ideia, alguma solução dentro da agrotech, mande aí uma mensagem para a gente saber também, vai ser legal. E bacana o papel da StarkSat dentro disso tudo, né? Você até tinha mostrado uma imagem aqui
Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Eu vou colocar aqui na tela agora para vocês verem. Isso, e aí eu vou ter o cuidado que você pediu para eu ter por causa do podcast, né? Que tem gente que não está podendo ver, mas está ouvindo. Isso é um exemplo básico isso é uma ferramenta que vários sistemas têm, não é só o nosso. É um mapa de índices de vegetação. Então você tem uma imagem de satélite que é sobreposta aí a uma matriz de cálculo baseada em várias reflexões do espectro visível e invisível, como infravermelho e tal. E você acaba tendo um mapeamento, vamos dizer assim, o mapa de calor não é o termo mais preciso e correto, mas você acaba tendo uma divisão muito visual de onde a tua lavoura está produzindo bem, onde ela está produzindo medianamente e onde ela tem problemas. Então você tem o verde, o amarelo e o vermelho, como se fosse um semáforo, e isso é para facilitar a compreensão de onde o agricultor ou o consultor agrônomo tem que ir para ver o que está acontecendo, né? Que está prevenindo aquela produtividade de ser igual às áreas de média e de alta produtividade, e também o que ele pode copiar das outras áreas para ajudar toda essa parte do solo que está mais problemático, ou, por exemplo, na área de maior produtividade ele pode colocar mais sementes, porque o solo vai aguentar junto com o receituário de fertilizantes. Então isso dá uma ideia muito boa tanto para o produtor rural quanto por exemplo, para o Banco do Brasil, que coloca lá um crédito para esse produtor ou para essa produtora, e vê exatamente, sem ter que mandar um fiscal lá, ele vê como é que está a saúde da lavoura daquele produtor, naquela fazenda. E ele também pode fazer predições da produção naquela safra, e além disso, ele pode, um banco, uma seguradora, pode pedir que, ou seja, isso é uma tecnologia que está aí há alguns anos, mas antigamente você precisava esperar uma safra para você corrigir o receituário de fertilização e o receituário de correção de solo. Hoje você, em algumas vezes, você já consegue fazer isso intra-safra, e até de uma semana para outra, né, para você ver o nível de desenvolvimento que a gente chegou. Então, essa tela é muito emblemática, muito, muito interessante. É muito legal para a gente enxergar um pouquinho aí de como que funciona tudo isso, né? Foi muito legal assim, a gente abordar essa parte de agrotech, que nem eu falei, tem muitas oportunidades envolvidas e é muito bacana a gente explorar isso. Mas agora indo mais para o mundo do Open Finance, que a gente está vivendo aqui no Brasil. Você, tanto com seu expertise internacional, seu expertise como dentro do seu gestor, queria saber o que você acha qual é o seu papel como pessoa vindo aqui para o Open Finance Brasil, atuar aqui e como pessoa e como empresa dentro do seu gestor, e quais dicas você dá também para o pessoal que está ingressando dentro deste ecossistema, que está empreendendo dentro deste ecossistema, assim como você. O seu gestor, ele, na verdade, ele é uma continuidade de uma experiência que eu tive na Indonésia com o primeiro Personal Finance Manager de lá, que é como se fosse o guia bolso, e foi no Brasil. Nós fizemos na época, o guia bolso não era nem tão famoso assim, mas nós fizemos uma app parecida que era para o fundo número 1 da Indonésia, e depois nós fomos comprados por esse mesmo fundo, e o objetivo do projeto era fazer com que os millennials fossem atraídos a fazer investimentos em quantias menores, né, mas com interface que fosse própria deles, né? Eles queriam entender, eles tinham consciência de que eles, como fundo, eram muito assim, mastodônticos, entende? Eles eram muito pesadões. E nós desenvolvemos na época não tinha nem API de Open Banking, a gente tinha que basear tudo em uma tecnologia própria que tinha crawling e scraping e outras técnicas, que uma vez o correntista nos desse
a autorização, você acabava tendo, né, as atualizações na tela do teu celular, de todas as contas que você tivesse ali, né? Isso aconteceu também porque o eBay na Indonésia tinha uma média aí, cada vendedor, que era também parte do nosso público-alvo, a gente viu que eles tinham 4 contas em 4 instituições diferentes. Então, eles tinham que estar com vários browsers, como é que se diz, abertos, né? Eles tinham que estar com vários, às vezes até com 2 notebooks, um para fazer o estoque e outro para fazer a parte de gestão financeira de recebíveis e de descontos. E aí ou seja, fui chamado por um amigo meu no Rio de Janeiro, no ano passado, eles estavam procurando um diretor de tecnologia para ser o cofundador, e eles já faziam, a empresa já fazia um BPO para outras empresas. Então eles faziam um serviço que é como se fosse um CFO as a Service, né? E uma vez que a gente teve a primeira reunião, a gente viu que como é que a gente faz para escalar esse serviço com uma equipe que você não tenha que expandir tanto a equipe, e que você possa automatizar boa parte das tarefas e das ações, né? E daí nasceu o seu gestor. O seu gestor veio como um ERP, mas que é um ERP com um Business Finance Manager, uma plataforma que eu acho que é bem leve, ela é na nuvem, ela tem tudo ilimitado, ela é o custo absoluto menor do Brasil hoje por mês, e a gente já está aí, a gente lançou em fevereiro, já estamos com mais de 1.000 clientes, e estamos fazendo algumas parcerias importantes, inclusive com o Banco do Brasil a gente está conversando, né, para fazer uma integração, como a gente já falou, Banco Original, BTG Pactual, e assim, alguns são só para você ter a leitura do saldo e extrato, né, conciliado automaticamente no nosso painel, na nossa sala de guerra, como a gente chama. Com outros parceiros, a gente faz adiantamento de recebíveis baseado em nota fiscal, e com outros a gente faz adiantamento de recebíveis de cartão, né? Então, tá um movimento muito ligado aí com Open Finance, com Open Banking, para que a gente seja uma plataforma agnóstica em que todos os parceiros que queiram se integrar se integrem. Você falou de IoT, né? É engraçado, é curioso a gente falar também que a gente se integrou com as balanças Toledo, que são, né, o líder no mercado brasileiro de balanças. Nós desenvolvemos essa integração porque um cliente nosso na Serra Fluminense tinha necessidade de fazer uma integração que não existia no ERP dele anterior, que era vendas fracionadas, que eles também tinham uma indústria que fabricava embutidos, muitos famosos na região, doces, etc. E nós fizemos essa integração, isso chamou a atenção da Toledo, e hoje nós somos parceiros aí estratégicos deles, e está chamando também a atenção o que aconteceu até nessa semana de fabricantes de balanças de outros países da América Latina. Então, tudo vai se fechando, né? É uma coisa bem... às vezes você está fazendo uma integração, está fazendo um desenvolvimento que você não acha que ali, naquele momento, naquele trimestre ou semestre, você vai ter clientes, né, para monetizar aquilo, mas uma vez que você tem e você coloca no portfólio, as pessoas começam a saber, os decisores começam a ver o trabalho da tua empresa e vêm conversar para ver, né, isso está acontecendo mesmo, isso já está integrado, isso já está desempenhando a função que, né, já está com uma funcionalidade ativa, e foi assim. Então, toda essa parte de Open Finance e Open Banking, para a gente, é como se fosse feijão com arroz.
Muito bacana. Achei interessante que você falou aí que vocês pegaram uma dor do cliente, que era ali a necessidade da balança, né, de fazer essa integração das balanças Toledo, e atenderam. E acho que é um dos focos também aqui dentro do Open Finance, é a gente pegar as dores do cliente, né, para atender. Senão a tecnologia não tem realmente um propósito, né? Ou seja, a integração com as balanças não estava no nosso roadmap para esse ano. Isso Mas as pessoas mudaram o rumo para atender, né, essa dor dele. Exatamente. Nós vimos um potencial ali que a gente falou assim, mas será que não tem nenhum ERP no Brasil que está realmente... a não ser aqueles muito específicos industriais, mas que aí o cara tem que pagar, sei lá, 12 mil reais ou R$1.000. O nosso é menos de R$200 por mês, então, com tudo ilimitado. Ou seja, a gente não monetiza a nota fiscal, a gente não... É aquele negócio que a gente estava falando antes do programa, né? Sem armadilha, sem pegadinha, como pessoas normais. Pô, legal. Falando em pessoas normais, antes de encerrar aqui, embora o nosso tempo esteja curto, a gente tenta fazer aproximadamente 20 minutos, mas é a parte que eu mais gosto e não gosto de deixar passar, que é você é uma pessoa normal que está batalhando diariamente, chegou onde está depois de uma grande história. E eu, particularmente, essa é a parte que eu mais gosto do programa, que é conhecer um pouco das referências profissionais aqui, até para servir de inspiração para a gente, das barreiras que você enfrentou. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou aí em Viena, e o que você passou aí, como você está aí, por que você está onde está hoje no seu gestor? Essa é uma história longa, mas eu vou tentar resumir em 1 minuto. Tá bom. Isso, mas vamos ver. Na verdade, na época em que eu fiz as minhas candidaturas para bolsas de pesquisa aqui na Europa, eu tinha a opção de Dinamarca, Holanda e Áustria. E à época, a minha faculdade no Rio de Janeiro tinha greves contínuas, e aí voltava 2 meses e entrava no meio do período de novo, e eu falei, eu vou perder mais um outro período, já estava acho que no 3º período que a gente ia perder, e eu queria não ficar parado, né? Mas eu não via indo para outro estado do Brasil. A minha família estava no Rio, etc. E eu comecei a mandar candidaturas. Na época não tinha nem o Ciência Sem Fronteiras, né? Eu estudava Química e fazia programação autodidata, né? Eu fazia alguns projetinhos de software e tal, e de integração com projetos de eletrônica que eu tinha estudado na escola técnica no 2º grau. E aí uma dessas empresas aqui me chamou na área que eu queria, que era materiais especiais e polímeros especiais na época. Eles estavam fazendo um projeto muito legal, que era substituir toda a caixa de embreagem de um carro por poliamida, que é um polímero de alta resistência, para o carro ficar... Era um projeto que fazia o carro ficar mais leve, para ter um consumo de combustível bem menor. Já era um precursor já tinha uma orientação para carro elétrico. Isso em 2000. E aí eu vim para cá, depois eu passei... Uma outra empresa na França também aprovou que eu fosse trabalhar com eles, e depois eu fiz um treinamento lá que deveria durar 9 meses, eu fiz em 3 meses, eu terminei em 3 meses, fui quem terminou de todos os estrangeiros e franceses, eu terminei mais rápido, e aí me colocaram como diretor para o Mercosul. Eu tinha 24 anos, e eu fui fazer análise de indústrias brasileiras para fazer um joint venture com eles, porque 2 das maiores marcas de automobilística da França estavam instalando fábricas no Brasil na época, né? Era 2001, 2002. E depois eu voltei, fiquei indo e voltando, fiquei nessa ponte aérea, vinha para a Áustria também, porque quando eu tinha férias na França, eu vinha fazer pesquisa na Áustria, né? Eu era meio maluco, ainda sou. Então, mas era para compensar o tempo que tinha greve, entendeu? Como é que foi a frase que você tinha me falado, até que eu falei, cara, você trabalha em 3 empresas?
é tempo ruim o tempo todo. Aqui não tem essa de que hoje está chovendo, hoje está sol, hoje está com vento, hoje está nevando. Não interessa. Usa o guarda-chuva, usa a capa de chuva, se adapte, né? Bate Você o canto, cabeceira. tinha perguntado, né, quando a gente estava antes do programa começar a ser gravado, qual é não é o conselho, mas qual é a dica, né, que fica para o pessoal que está entrando nessa, né, no Open Finance, né, o pessoal que está saindo da faculdade e tal, estude sempre porque leia muito, estude sempre. Eu não sei se você acompanha lá no LinkedIn, que eu também te acompanho, né, nós somos amigos de LinkedIn. Acompanho demais. Eu terminei agora há pouco o programa de fintech mesmo estando já na fintech, né, há mais de 5 anos, eu terminei o programa de fintech da Oxford University, que foi muito bom, fenomenal, vale cada centavo, e eu, ou seja, se eu fosse, né, pensar assim, não, mas e aí? Você já é um profissional de tecnologia de fintech, você já sabe de muitas das coisas e tal, mas você tem sempre que estar perguntando o que você não sabe tanto e aprender aquela parte também para você ir equilibrando, e a partir dali você pode propor soluções e abordagens para problemas e dores, como você falou, né, de clientes, de uma maneira sempre mais simples. Bacana. Então veja aí. As coisas muito simples. Como é que é? Desculpa? O cliente tem que ver as coisas muito simples, mesmo que os processos de back-end sejam super complexos e que tenham interações com agência reguladora, banco aqui, banco ali, seguradora, a tua solução. Isso tem que durar menos de 20 segundos ou de 7, ou dependendo de qual é a operação, né? Se for pagamento, então tem que durar 3 segundos no máximo, apesar da nova que são 7 segundos. Mas... Então, assim, umas coisas que você falou aí que me chamou a atenção. 3 coisas, né? Resumindo aqui a nossa conversa. Uma é estude sempre. Outra é foque nas dores dos clientes. Tente atender aquelas dores dos clientes. Então, às vezes, não está no seu roadmap, então, ali alguma coisa. Eu vi que vocês mudaram ali um pouco para atender uma dor do cliente. Achei isso muito legal. Que acho que faz parte dos princípios aqui desse movimento nosso, do Open Finance. E a terceira, sobre as oportunidades envolvidas dentro do agronegócio, que eu acho que a gente ainda no Brasil, a gente ainda não explora tanto todo esse campo, que eu vejo um alto potencial aí envolvido e a gente ainda não está explorando o suficiente, eu acredito. E acho bem bacana você ter comentado também dessa iniciativa sua da Agrotech. Inclusive, a gente costuma dizer, né, o pessoal da Agtech costuma dizer que antes o fazendeiro mandava o filho para a cidade para estudar, né, porque era na cidade que estava o dinheiro. Hoje, esse filho quer voltar para a fazenda porque é lá que está o dinheiro. Boa frase. Pior que tem razão mesmo. Eu fiquei impressionado com a movimentação financeira dentro desse mundo do agronegócio no Brasil. É gigantesco. Eu sabia que era gigantesco, mas não sabia o quanto era, principalmente nessa indústria de agrotech. E me surpreendeu, na verdade, ter apenas 300 startups envolvidas na agronegócio aqui no Brasil, segundo a pesquisa que eu peguei aqui, da GTech. Eu acho que a gente tem um grande campo para ser explorado. E peço até para o pessoal me comentar aí e falar mesmo das oportunidades que você trabalha envolvidas em relação ao agronegócio. E muito obrigado, Bernardo, pela presença aqui. Nosso tempo até estourou, mas valeu a pena demais a conversa. Obrigado. E vamos continuar conversando aí, estudando sempre e agregando valor aqui. Tem que arriscar. Tem que arriscar e estudar. Tem que arriscar e estudar, perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado. Se você gostou, curte aí, compartilha. Muito obrigado, Bernardo. Sucesso aí nessas 3 frentes que você vem tocando e saiba que eu estou aqui na torcida te acompanhando. Vamos, quando for em Brasília, a gente, né, para aí para um almoço, porque não é todo dia que a gente almoça com o gestor da comunidade Open Bank. Eu digo mesmo. Se eu for para Viena em breve, na Áustria, se Deus quiser, eu vou te contar. A gente para um almoço e para um café. Aqui o bom é o café.
Muito obrigado, Bernardo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.